Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, vinculada ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Hoje, o meio ambiente e a agenda climática voltam à pauta do nosso programa. Eu sou Patrick Rafael Comparoni, sou servidor da Escola de Contas, estou com o meu amigo Leandro Dalólio, coordenador do Observatório do Futuro, e hoje nós temos o prazer de receber Gilberto Natalini. O nosso convidado é médico cirurgião formado pela Escola Paulista de Medicina, ambientalista e gestor público, atuando há décadas em movimentos sociais ligados à saúde, à qualidade de vida, à democracia e ao desenvolvimento sustentável. Foi secretário municipal da saúde em diversos municípios. Também, agora aqui na cidade de São Paulo, foi vereador em 5 mandatos consecutivos, secretário municipal do Verde e do Meio Ambiente e, dentre outras atuações, coordena a recém-criada Sala do Clima do Tribunal de Contas do município de São Paulo, iniciativa voltada ao monitoramento das políticas públicas climáticas e do orçamento destinado ao enfrentamento das mudanças climáticas na capital paulista. Dr. Natalini, seja bem-vindo e muito obrigado por participar do Pod Contas. Eu que agradeço, Leandro, Patrick, o convite que vocês me fizeram para estar aqui. Muita honra para mim estar presente aqui. Estou à disposição de vocês para o interrogatório. Então vamos começar. A trajetória do senhor começou na medicina e na saúde pública. Em que momento o senhor percebeu que os desafios ambientais e climáticos também eram essencialmente desafios de saúde? Bom, eu sou médico há 51 anos, sou gastrocirurgião em exercício, nunca parei de exercer minha profissão, sempre exerci a medicina e desde o internato na Escola Paulista de Medicina, eu comecei a observar, a aprender que a doença das pessoas, que as pessoas apresentavam, tinha muita coisa a ver ou com o meio ambiente que elas viviam ou com a maneira como elas viviam, os hábitos de vida. Então, desde o tempo de estudante, eu já entendi que os fatores ambientais e os hábitos de vida influenciam no desenvolvimento de doenças nos seres humanos. Aí comecei a ser médico e ambientalista já com 23 anos de idade. Muito legal. E ao longo de 5 mandatos como vereador e em diferentes funções no Executivo, quais foram os avanços ambientais mais importantes que o senhor ajudou a construir em São Paulo e quais desafios permanecem sem solução? Olha, eu estou em São Paulo desde 1969, então já vai para 60 anos, né? E São Paulo é uma cidade muito maltratada do ponto de vista do seu desenvolvimento. O desenvolvimento aqui foi predatório. Nós derrubamos todas as matas que existiam aqui, né? Nós derrubamos o Cerrado de Piratininga, que é próprio dessa região. Só tem um pedacinho do Cerrado de Piratininga, lá onde é o Hospital de Efeitos da Face. É o que resta. E mesmo assim estão querendo derrubar para fazer um shopping, né? Mas nós poluímos os rios, o ar, enfim, maltratamos a região de São Paulo. Então, o passivo ambiental de São Paulo é muito grande. E eu vim acompanhando durante essas décadas a tentativa de São Paulo recuperar esse passivo ambiental. E eu vou dizer para vocês, eu acho que a gente avançou muito. Nós conseguimos avançar muito para construir uma cidade mais sustentável, mais ambientalmente correta. Agora, ainda falta um longo caminho para percorrer. Então, nós temos que purificar o ar de São Paulo. Já começou com várias leis e várias... Eu, inclusive, tenho uma lei que criou a frota elétrica de São Paulo. É lei minha, já são 2.000 ônibus. É pouco, mas já começou. Cada ônibus desse tira 35 mil litros de óleo diesel que são queimados pelos ônibus a diesel por ano. 2.000 ônibus significa 70 milhões de litros de óleo diesel a menos sendo queimado na cidade. É um avanço, né? Aumentou muito os parques públicos, São Paulo aumentou, está começando a tratar seus córregos, recolher o esgoto, dar um tratamento. Enfim, existe um plano municipal de políticas de mudanças climáticas que São Paulo aprovou, né? Uma secretaria de mudanças climáticas. A cidade avançou. Agora, o orçamento climático desse ano em São Paulo é 29,8 bilhões de reais, só para mitigação e adaptação.
Ou seja, a cidade está caminhando no sentido de se recuperar, mas como o passivo é muito grande, nós vamos ter ainda algum tempo para tomar vergonha na cara e transformar a cidade numa cidade ambientalmente correta. E a própria lei de contratações sustentáveis foi da autoria do senhor também, né? Eu e o ex-vereador, ou sempre vereador, Caio Miranda. Né? A ideia, na verdade, ele que começou com a ideia. Quando eu vi ele fazendo isso, eu fiquei entusiasmadíssimo. Aí eu pedi, me dá a coautoria. Gentilmente cedeu a coautoria, então eu sou, junto com ele, autor da lei. E a gente melhorou muito a lei, porque ele não tinha muita experiência ambiental. Aí juntou a vontade administrativa dele com a minha experiência ambiental, nós fizemos uma lei muito boa, que inclusive a prefeitura tem procurado cumprir, pelo menos parcialmente. Estive esses dias com a secretária de gestão e ela me mostrou como que eles estão usando a nossa lei para fazer compra sustentável na cidade de São Paulo. Perfeito, perfeito. Inclusive, assim, essa bela trajetória do senhor, eu acho que acabou culminando hoje na coordenação, né, da Sala do Clima do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Pode falar um pouquinho como que surgiu essa iniciativa e qual que é o papel de um Tribunal de Contas na agenda climática de uma grande metrópole como São Paulo? Olha, nós levamos ao presidente Domingos de Sei, no ano passado, uma proposta de fazer um seminário sobre mudanças climáticas, e ele adotou a proposta, assumiu e praticou. Lá teve um seminário muito bom sobre mudanças climáticas no TCM de São Paulo, e aí ele falou no seminário, soltou assim, eu quero que isso seja perene, que exista, então eu vou fazer aqui uma sala do clima. Aí aquilo foi para a cabeça das pessoas e ele, em dezembro, por uma portaria, criou a Sala do Clima. Em março, ele pôs para funcionar e me convidou para coordenar a Sala do Clima. Eu aceitei, que eu acho um grande desafio, porque eu acho que o papel dos controladores externos de conta, dos tribunais de conta em geral, são muito importantes hoje para colocar os orçamentos da cidade, dos estados e do Brasil na trilha da mitigação e da adaptação. Se os tribunais de conta usarem a força que têm, a influência que têm, o papel de controle que a lei lhes outorga para ajudar a ir transformando o gasto do dinheiro público num gasto sustentável, olhando o problema climático, os tribunais de contas estarão fazendo um papel enorme em São Paulo. E eu acho que isso já está começando. Não só pela Sala do Clima do município de São Paulo, o TCM, mas, por exemplo, o trabalho de sustentabilidade que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo já começou e já está fazendo. E a gente vê pelo Brasil afora. Perfeito, doutor. E avançando um pouquinho nessa questão do papel dos tribunais de contas de acompanhar a execução do orçamento, e considerando também que a Sala do Clima ela pretende acompanhar a execução do orçamento climático da cidade, gostaria agora de perguntar como a gente pode transformar indicadores, metas e relatórios em melhorias concretas para a vida das pessoas, especialmente das populações mais vulneráveis. Olha, a força dos tribunais de contas é muito grande. Eu fui gestor público 3 vezes, fui secretário aqui de São Paulo, aliás, foi 5 vezes, 2 vezes de saúde em outro município, secretário de participação e parceria, secretário do Verde e Meio Ambiente, secretário de Mudanças Climáticas da cidade de São Paulo. O gestor público sempre tem uma pulga atrás da orelha com os tribunais de contas. O Tribunal de Contas é o superego do gestor público. É o que toma conta do bom gasto, do bom uso do dinheiro. Se o Tribunal de Contas está imbuído em influir para que parte do orçamento seja destinada à mitigação e adaptação climática ou à recuperação do passivo ambiental, isso faz com que o gestor pense 10 vezes na aplicação do dinheiro. Então, o Tribunal de Contas não é para ele reprimir, a ideia não é essa, chegar a reprimir, punir, fazer aquela política de terrorismo, não. O fato do Tribunal de Contas estar vigiando, estar controlando, estar fiscalizando, acompanhando o gasto do dinheiro com esse olhar, com esse viés, já faz com que o gestor se preocupe e no orçamento do ano que vem colocar mais dinheiro na questão da preservação das matas, na questão da limpeza do ar, na questão
da diminuição da emissão de gases de efeito estufa, no inventário de carbono da própria cidade. Então, eu acho que o Tribunal de Contas é um fator muito importante, né, por conta da natureza dele, né, porque o gestor público respeita o órgão, o controle externo. Então, se nós fizermos com que os tribunais de contas vistam a camisa da sustentabilidade para valer, com tudo, nós vamos fazer com que o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, todos os poderes venham acompanhando. Isso já vem acontecendo, mas ainda é numa quantidade inferior à nossa necessidade. Então, nossa função é turbinar esse processo para que aumente essa relação dos tribunais de contas com os poderes que ele fiscaliza de uma maneira com o olhar da sustentabilidade, tanto climática como ambiental. E me parece, então, que a gente está falando aí de duas grandes funções, né? Que ao mesmo tempo que o Tribunal de Contas ele fiscaliza, ele também tem um papel de pedagógico, por assim dizer, né? De capacitar, de induzir, né, boas políticas públicas. E parece que quanto mais a gente incorporar essa lente climática, essa lente de meio ambiente, mais as políticas públicas nessa área vão evoluir. Não tem dúvida nenhuma, né? Lá no TCM São Paulo, nós pegamos o plano de mudanças climáticas do município de São Paulo, são 110 metas. Nós falamos, é muita meta para nós. Então, nós vamos pegar 6 temas prioritários, escolhemos lá arborização, drenagem hídrica urbana, compras sustentáveis. Nós pegamos 6 metas que são grandes, que dão, vamos dizer assim, 70% da problemática, linkamos, estamos levantando no orçamento, chamado orçamento climático da cidade, que na verdade é um conjunto de rúbricas orçamentárias que tratam de mitigação e adaptação, estamos compilando isso, né? Estamos compilando para fazer a comparação. Uma simples recomendação do Tribunal de Contas para um secretário dizendo, olha, nós sugerimos que o senhor, nesse particular, o senhor use o dinheiro de tal e tal e tal maneira. Uma sugestão já bota o cara, tá certo, em alerta. E é possível que ele aceite a sugestão para não arrumar confusão com o órgão de controle, né? E isso não é uma coisa ruim, é empurrar o mundo para o futuro, para o certo, né? Então, eu vejo que os tribunais de contas têm um papel muito grande pela responsabilidade e a credibilidade que ele tem, né? A autoridade que ele tem junto aos órgãos executivos. Se de repente a gente for pensar, realmente assim, a gente temos no total 33 tribunais de contas, né, aqui no Brasil. Como que nós, tribunais de contas, a gente pode atuar em conjunto para acabar fomentando essas políticas, seja aqui na cidade de São Paulo, seja no estado de São Paulo, ou na região amazônica, nos Pampas, no Cerrado? Como que o senhor vê essa atuação em conjunto dos tribunais de contas? Bom, como o Brasil é muito diverso, né, cada tribunal de contas de cada estado ele tem uma pauta, né? Um tem a floresta, né? O outro tem as favelas, o outro tem a poluição do mar. Enfim, é uma colcha de retalhos que é o Brasil. Então, eu acho, primeira coisa, a gente tem que conversar entre nós. A gente tem que conversar entre nós, todos os tribunais, fazer muita conversa, muito seminário, fazer uma pauta minimamente comum para que a gente possa trabalhar em conjunto. Uma pauta comum, dá para fazer uma pauta comum, tá certo? Com as sugestões, os estudos, os controles, as auditorias que os tribunais vão fazer. Não que todo mundo vá fazer a mesma coisa, mas se a gente tiver alguns pontos em comum, a gente pode, obviamente, um ajudar o outro para que nosso trabalho ganhe volume, ganhe visibilidade. E fala, ó, Rio Grande do Sul, o Tribunal de Contas lá está fazendo isso. Mas não, em Pernambuco também está, aqui em São Paulo também está. Então, eu acho que isso é feito através da Tricom, através do IRB, que já estão caminhando nesse sentido. Eu fui num encontro há poucos dias em São Luís e eu vi lá, tinha lá muita gente dos tribunais de contas do Brasil todo, os palestrantes são os nossos mestres. Era o Fábio Feldman, era o Paulo Saldiva, foram ambientalistas que estão aí dando aula para a gente há um bocado de tempo. Então, eu acho que a gente está no caminho certo. Tem que turbinar, porque
as mudanças climáticas elas estão andando com uma velocidade tão grande que se a gente não botar ali uma velocidade maior na nossa ação, nós vamos ficar na beira da estrada chupando o dedo, porque o clima está cada vez mais violento, né? Os fenômenos climáticos extremos estão cada vez mais violentos e as ações têm que ser muito rápidas para a gente andar na frente e prevenir, mudar essa realidade que a natureza está trazendo por nossa culpa. Perfeito, doutor. Acho que a gente concorda 100% essa aproximação dos tribunais de contas por meio de organismos como a Tricom, o IRB, e aproximação também com membros da academia. Acho que isso só pode gerar resultados positivos para toda a população, né, do nosso país. E considerando que o senhor acompanha há décadas a evolução das políticas de saúde e meio ambiente, que conselho poderia dar hoje aos gestores públicos que precisam preparar seus municípios para os impactos das mudanças climáticas? Olha, infelizmente, eu acho que o Brasil não está preparado para isso. São poucos os prefeitos no Brasil afora que, pelo menos, pensam no problema. Já ouviram falar? Todos já ouviram falar. Mas aqueles que introjetaram o problema dentro das suas metas de governo ainda não são muitos, entendeu? Planos do clima, dá para contar nos dedos as cidades que tem, dá para contar nos dedos, são poucas. São grandes cidades, algumas cidades médias, mas são poucas. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é um mutirão cívico, para que os gestores públicos municipais, sejam eles prefeitos, sejam vereadores, tá certo? Eles possam introjetar e colocar em prática ações concretas, né? É fazer um plano de trabalho mesmo. A gente sabe que o dinheiro é curto para fazer tudo, mas se você destinar o dinheiro de uma maneira correta, você consegue fazer prevenção de desastres climáticos, você consegue, por exemplo, educar a população para que ela se prepare para os fenômenos, entendeu? E aí depois, se houver dinheiro, é claro que tem que ter dinheiro estadual e dinheiro federal, e dinheiro internacional, que eu acho que a gente, só com o nosso dinheiro, nós não vamos... Mas tem fundos de clima pelo mundo afora que têm recursos infindáveis. A gente poder fazer obras, né? Poder mudar a população de área de risco, poder trocar a frota do diesel de ônibus, por exemplo, por frota elétrica, tá certo? Ou biodiesel, acabar com os lixões. Ainda tem quase 2.000 municípios do Brasil que vivem com lixão, quer dizer, isso é impossível. Melhorar o saneamento básico, que o Brasil tem 50% do país não tem saneamento básico, e os 50% que tem, 70% ou 60% não tratam o esgoto que recolhe. Ou seja, a gente tem um mundo pela frente, nós não estamos preparados, o Brasil não está preparado para o que está vindo aí de mudanças climáticas. Mas a gente tem capacidade, inteligência, tá certo? Expertise no Brasil para fazer isso acontecer. É uma questão de ganhar consciência dos homens públicos, das mulheres também, que têm poder de comando, para que a gente possa gastar o dinheiro de maneira certa, no lugar certo, sem desvio, sem corrupção, certo? Se com dinheiro sem corrupção já está difícil, imagina se o pouco dinheiro que tem ainda for desviado para outras coisas. Então, eu penso dessa maneira. Não estamos preparados, mas se tiver uma vontade que assuma a alma das pessoas, a gente tem condição de virar isso muito rapidamente. Até antes de começar a nossa gravação, o senhor trouxe um dado muito interessante para a gente, que não depende assim de tanto dinheiro, mas que também acaba trazendo um conforto térmico e um preparo muito grande, né, para esses eventos que a gente tem experimentado, que é a questão da arborização, né? Como que a cidade de São Paulo está nesse quesito? Olha, São Paulo tem, pasmem, 54% do seu território coberto com vegetação. Nós temos grandes áreas de floresta na Zona Sul, na Zona Norte, um pouco na Zona Leste. E São Paulo tem no viário 700 mil árvores. É claro, muitas espécies exógenas, tem também árvores que já são velhinhas, já estão envelhecidas, doentes, mas tem 700 mil árvores. De 2005 até agora, São Paulo plantou mais de 2 milhões de árvores no viário. No viário.
Não é brincadeira. E agora a Prefeitura de São Paulo está desapropriando 150 milhões de áreas de mata nativa remanescente na cidade, que é privada, a Prefeitura está comprando, desapropriando para transformar em parque municipal. Então, a gente não deve muito para outros lugares do ponto de vista de arborização. Porém, existem regiões de São Paulo que são absolutamente, vou usar o termo, absolutamente desprovidas de árvore. Então, você pega, por exemplo, o Pari, o Brás, a Moca, ou lá no fundo da Zona Leste, Cidade Tiradentes, Sapopemba, o número de árvores lá é muito pequeno. Comparando, por exemplo, a região dos Jardins, com o Brooklyn, né, ou mesmo com a Zona Sul, que é coberta de floresta. Então, a cidade tem que olhar agora, fazer a arborização no lugar mais necessário, onde é mais difícil. Porque, por exemplo, cidade de Tiradentes não tem calçada para plantar árvore. Os quintais são pequenos, você não tem área, todas as áreas foram ocupadas com. Então, vai ter que ter criatividade para você arborizar aquela região. Isso é que precisa ter agora, e tem que ter investimento, porque a diferença de temperatura, por exemplo, do Brás para Parelheiros, no dia de calor intenso, chega até a 5, 6 graus mais frio em Parelheiros do que no Brás, porque lá tem muita árvore, e você sabe que a árvore, né, pela dádiva divina, a árvore é um ar-condicionado que a natureza nos deu. Você vai na rua, num calor grande, no asfalto, sai do asfalto e entra embaixo de uma árvore, você vai sentir a diferença de temperatura, o conforto térmico que a árvore te dá. Então, a árvore é tudo de bom hoje, né? Ela transpira vapor d'água, uma árvore grande, frondosa, joga 400 litros de vapor d'água por dia no ar, né? Absorve água de chuva, dá fruto, muitas vezes, dá flor, protege a fauna, quer dizer, a árvore hoje é a maior amiga nossa. Esse negócio de dizer a árvore é ruim porque cai com a chuva, cai com o vento, isso é papo furado. Se você plantar a árvore certa, no lugar certo, na hora certa, essa árvore não vai cair. Ela vai ficar ali persistindo. É problema de saber plantar e saber cuidar. Eu sou um defensor da arborização na cidade de São Paulo, em toda parte. Eu já plantei e semeei cerca de 30 mil árvores na minha vida. Então, eu já fiz a minha parte, estou fazendo a minha parte, cada um tem que fazer a sua, né? Perfeito. E como uma pergunta final para a gente encerrar o nosso episódio, além dessa melhor distribuição das árvores aqui na cidade de São Paulo, que conselho o senhor daria, ou talvez assim, quais seriam as ações prioritárias aplicáveis, acho que não só aqui para a cidade de São Paulo, mas também para outras metrópoles que a gente tem no Brasil e no mundo? Você diz do ponto de vista da arborização? Além da arborização, alguma outra ação que fizesse fosse mais relevante nesse contexto? Uma cidade como São Paulo, ela precisa de ter mais árvores, mais do que já tem, e particularmente nos lugares que estão desprovidos de árvore. A prefeitura deveria concentrar o seu esforço para plantar árvore nesses bairros que eu te falei. A Zona Leste é muito careca de árvore. Com todo respeito ao senhor, né? Desprovida de árvore, tá certo? Então, plantar onde não tem. Onde tem, já está plantado. Se precisar reflorestar um pouco, vai lá, faz um plantio aqui e acolá, mas recuperar onde não tem, primeiro. Segundo, na minha opinião, você precisa permeabilizar o solo de São Paulo. Diante da violência das chuvas, das mudanças climáticas, por que São Paulo tem hoje 1000 pontos de enchentes? Porque a cidade é impermeável, é asfalto e cimento para todo lado. Então nós temos que aprender a permeabilizar. Existe cimento permeável, existe asfalto permeável. Asfalto permeável você não pode pôr numa grande avenida, que ele não aguenta o peso do tráfego. Mas se for numa rua pequena, numa travessia e tal, você pode pôr. E o cimento permeável você pode colocar em calçada. Onde não puder colocar cimento permeável, você faz aquela calçada. É um projeto nosso quando eu estava ainda na Câmara, o chamado Passeio Livre. 1,20 m de faixa de rolamento de calçada e um tanto do lado de cá de jardim e do lado de cá a área de serviço da calçada. Isso tem que ser na cidade toda. Né? Se precisar, a Europa está arrancando asfalto para fazer permeabilização. A Espanha está fazendo isso, a França está fazendo. Nós temos que ter coragem. Né? Nós não podemos ser dominados pela questão do asfalto. Entendeu? Permeabilizar a cidade. Isso é um segundo ponto fundamental. Fundamental. Tendo em vista a questão do ar, nós temos que tomar medidas práticas
para mudar o padrão do combustível da frota de São Paulo. 61% da emissão de gás de efeito estufa da cidade é o cano de descarga da frota urbana. Automóvel, ônibus, caminhão, moto, etc. Então, nós temos que mudar, né? A cidade tem que incentivar outros tipos de combustível, seja os elétricos, como foi a minha lei, já está aí os 2.000 ônibus, os verdinhos, como eu chamo, né? Seja o biometano, seja o etanol, que emite 30% a menos de gás de efeito estufa do que a gasolina, ou mesmo na questão da poluição particulada, quer dizer, hoje, o Paulo Saldiva mostrou que morrem 5.000 paulistanos diretamente devido à poluição de enxofre dos particulados que o diesel solta. E ele fez um outro trabalho que é assustador. Nos dias de poluição muito grave, os prontos-socorros públicos recebem o dobro do número de pessoas com infarto de miocárdio do que nos dias que o ar está mais tranquilo. Então, além de matar do pulmão, matar de bronquite, de pneumonia, de câncer de pulmão, mata também de infarto de miocárdio, de AVC. A poluição tem essa capacidade. Entendeu? Então, você limpar o ar da cidade, tem que ter coragem de política pública para fazer. Proteger as nascentes de água. A nossa represa de Guarapiranga, eu sempre ando lá. Toda vez que eu vou lá, eu tenho vontade de chorar, porque ela está às moscas. Nem as moscas querem mais lá, né? Ela está se tornando uma fossa a céu aberto, porque não se trata efetivamente o esgoto que é recolhido na rede de esgoto da região em torno da represa. Muitas vezes recolhe-se o esgoto e a própria empresa que deveria fazer o tratamento do esgoto devolve o esgoto in natura para dentro da represa. A própria empresa faz isso, por dificuldade de transportar, porque a estação de tratamento é lá em Barueri, quebra uma máquina, quebra uma bomba, roubam bombas demais lá na beira da represa, bomba de transportar o... Então, essas prioridades, elas são muito importantes para a gente poder se proteger, ajudar, né, a população a se proteger das mudanças climáticas e dos agravos ambientais. Doutor Natalini, como é bom te ouvir. Acho que passa muito rápido esse tempo. Acho que com certeza nossos ouvintes, eles aprenderam bastante hoje. Mas antes de encerrar, queria de repente alguma mensagem final que o senhor queira deixar aqui para a nossa audiência. Eu gostaria, se você me permitir. Claro. Eu vi uma pesquisa que me disse o seguinte: 93% das pessoas pesquisadas sabiam da existência das mudanças climáticas. Sabiam, já tinham ouvido falar, estão informados, 93%. Só 27% estavam dispostos a fazer alguma coisa de si para mudar seus hábitos, para ajudar a diminuir a emissão de carbono. Então, a minha mensagem é aproximar os 27% dos 93%. A hora que a gente conseguir levantar esse patamar, nós vamos resolver o problema da emissão de carbono, nós vamos salvar o planeta. Planeta não, porque o planeta vai ficar meio combalido, mas ele não vai morrer. Quem vai morrer somos nós e as demais formas de vida que existem em cima desse planetinha azul. Então, a minha mensagem é essa. Pessoal, sai da zona de conforto, para de preguiça mental, de preguiça física, vamos fazer um esforço concentrado, cada um fazendo a sua parte, somando todo mundo, a gente consegue virar esse jogo. E esse jogo ameaça a existência da humanidade. Nunca nós tivemos tanto perigo de vida, de existência como estão agora. Meu recado é esse: chacoalhar o esqueleto para poder viver mais e viver melhor. Eu queria também aproveitar aqui e fazer um elogio público aqui ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, porque a partir da presidente, a doutora Cristiana, dos conselheiros, dos funcionários, né, tendo à frente o Leandro, que é uma figura ímpar, né, comandando esse setor de sustentabilidade, tem colaborado muito dentro do mundo do controle externo para a gente avançar nas pautas de sustentabilidade. Então fica aqui o meu reconhecimento, o meu elogio a essa turma do bem que está trabalhando aqui no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Perfeito. Fica aí o convite, o desafio para que cada um de nós a gente possa fazer parte desse grande movimento que, em última análise, é um movimento de sobrevivência, né, de cada um de nós. Doutor Natalini, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter dedicado esses momentos aqui conosco. Ao Patrick também, parceiro sempre aqui. E a você que nos acompanha, agradecemos bastante a audiência
e convidamos que possam continuar nos acompanhando nas redes sociais, nas outras mídias, em todo o conteúdo que nós disponibilizamos. Um grande abraço e vamos juntos e vamos em frente.